A, a, a tristeza, né? Uma pessoa ficar triste é normal. Normal uma pessoa ficar triste. Agora, ela precisa, por exemplo, uma pessoa que está num quadro depressivo, ela é tendenciosa a ir para uma questão mais melancólica. Então, esse melancolismo em excesso, você está triste um dia, ok. Você está triste 2 dias, opa, atenção. Tá triste uma semana inteira, mais atenção ainda. Tá triste um mês, tá ficando triste direto. Não, aí já é uma. Não, mas Entende? acho que começa a ficar preocupante assim, por exemplo, depois de algum gatilho emocional, por exemplo. O cara perdeu a mãe. Aí ele vai ter um luto, né? Muitos lá na frente, naturalmente, um dia depois do outro, a vida volta ao normal, o cara se pega triste de vez em quando, mas a vida tá seguindo, né? Uhum. Pô, mas o cara sempre foi um cara extrovertido, um cara brincalhão e tal, pai perde a mãe e aí embarca, né, cara? Aí fica tristão, aí como é que é? Como é que é pra diferenciar, né? Se o cara tá com um problema que precisa de ajuda mesmo profissional e tal, Então, vamos lá. Ou o cara embarcou naquilo ali. Não, vamos lá. Essa pessoa ela já tem vários traumas com ela. Várias neuroses que são que a gente tem. Todo mundo tem, tá? Então a gente precisa estabelecer aqui um critério que, por exemplo, quando a gente começa a olhar para essa questão de verbalização, tá? Eu estou falando isso porque eu sou psicanalista, cara. Então eu entendo que a cura vem pela fala. Então essa fala, mas a gente não fala, às vezes, a gente não fala conscientemente, eu tô melancólico, eu tô triste. A pessoa não vai falar isso. Entendeu? Ela vai ficar triste, aí o melancólico pensa assim, eu sou um coitado, ninguém gosta de mim. Eu sou assim, ó céu, ó vida. Isso, ela vai ficar assim, só que ela não vai pedir ajuda. Então, o que ela vai precisar ali? Ela vai precisar, no caso, essa pessoa ela precisa de uma rede de apoio, tanto da família, mas principalmente de uma ajuda profissional, né? Eu estou falando, por exemplo, a diferenciação é que essa pessoa que está com a depressão, o que é a depressão? A depressão nada mais é do que a pessoa ela perdeu o sentido da vida, não tem sentido no dia dela. Ela não consegue mais dar sentido no dia. E ela, na verdade, para ela, o que dá sentido é acabar com aquela tristeza constante. E aí, para ela, a única forma de acabar com aquela tristeza constante, né? Vou falar sobre isso, é acabar com a dor. Acabar com a dor para ela é acabar com a vida. Entende? Então, é um caminho do extremo. É do extremo. Então, por exemplo, a gente está no Setembro Amarelo, que é agora, que é o mês do combate ao suicídio. Então, por mais que pareça estranho, né, o combate ao suicídio, eu tive lendo um artigo sobre isso, um psicólogo ele coloca mais um exemplo. Uma pessoa ela tinha um comportamento suicida e toda vez ela chegava no consultório com uma correntezinha e ela dizia para o psicólogo, hoje eu me mato. Tá? E ela ia pro psicólogo, aí mais uma semana ela entrava, né, pelas portas, aí o psicólogo, poxa, mais uma semana ela não se matou. E aí ela saía da sessão, e toda vez que ela saía da sessão, ela falava, essa semana eu me mato. E mostrei, com a bolsinha, com a corrente. E aí chegou um tempo em que ela estava indo para a sessão, e aí veio um ladrão, e esse ladrão foi roubar a bolsa dela, que estava com a corrente. Né? E ela brigou com o ladrão e caiu lá na pancada lá com o ladrão e não deixou roubar a corrente dela e não deixou e chegou na sessão, né? E aí, quando ela chega na sessão, aí ele vira para ela e fala, não entendi. Por que você não deixou, né, ele levar a sua corrente? Por que você, essa oportunidade ali, não seria uma oportunidade se livrar dessa ameaça, né? Se você acabar logo com essa vida, acabar com essa história, acabar logo com tudo. E aí, enfim, e eles começaram a rir,
porque ela estava brigando com um amuleto dela que toda vez fazia que dava sentido para ela. Aquilo que ela falava que iria fazer era aquilo que estava mantendo ela viva. E ela começou a startar isso, ela começou a perceber isso. Então, a partir desse start que ela teve, ela não quis mais buscar a morte. Então, o que na verdade parece estranho? Porque você ser assaltado, você pode morrer, alguém pode te matar e você pode perder a vida. Então, por mais que pareça estranho dentro da clínica, a pergunta por que você quer trazer o inevitável para hoje? Porque todo mundo vai morrer um dia. Por que você quer antecipar o inevitável? O que está faltando hoje para você antecipar o inevitável, que é a morte? Ela vai chegar um dia. Então, o que está faltando, na verdade, é a pergunta que a pessoa... Às vezes a gente consegue encontrar resposta num dia. E a gente conseguimos vencer um dia, conseguimos vencer outro. Mas tem pessoas, às vezes, que a gente quer a questão do suicídio que acaba acontecendo, a pessoa não consegue mais dar sentido e aquilo que é inevitável chega. A gente tem que ficar muito de olho nessa questão aí, porque tem um consenso dentro da mídia para quando acontecer suicídios, a não ser que seja o suicídio de uma pessoa muito, muito importante, assim, um vulto, uma pessoa famosa e tal, a mídia, eles têm um consenso de dar uma notinha pequenininha e nem ficar falando muito disso. E quando acontecer, se for o que acontece de todo dia, né? Nem falar nada a respeito. Porque pode acontecer um efeito em cadeia, né? De um suicídio ser noticiado e aquilo provocar vários outros, entendeu? Mas esses quadros de depressão, a gente tem que ficar de olho dentro da nossa sociedade, né, cara? Sim. Para poder ajudar. Sim. E evitar, às vezes, profissionais com o teu gabarito, né? Para poder, dentro de 1, 2, 3, que seja 40 conversas, né? Sim, mas que a vida daquele ser humano. A rede, então, a gente tem uma rede de apoio, na verdade, que, né, você liga para um número que é justamente para esse apoio, né, contra o ano inteiro, né? Não é só em setembro, porque eu fiz uma palestra na escola e uma das alunas, ela chegou para mim e perguntou: tio, se eu só venho aqui só em setembro, eu me corto o ano inteiro. Isso só vem em setembro, entende? Então, assim, não estou dizendo que em setembro a gente deve falar, a gente deve ter essa questão de prevenção, mas a gente precisa ter um cuidado maior, quem está ouvindo a gente agora, dentro da nossa casa, se seu filho está com algum comportamento mais... Agora estão cortando... Porque se tem algum perfil mais de isolamento, se fica muito dentro do quarto, é importante você estar próximo, você estar ali antes que chegue uma questão que, como a gente vê, por exemplo, eu estava no meu trabalho essa semana passada e uma pessoa me mandou um vídeo de uma pessoa que estava tendo um comportamento de suicídio. Ele estava se mutilando e gravando na internet. E aquela menina me mandou porque acionou vários gatilhos nela com medo. Que doideira. Porque ela, naquela hora que estava rolando aquele vídeo, que aquela pessoa estava fazendo aquilo, ela ficou com medo e ela pensou no filho dela e ela começou a ter crise e me ligou. E eu falei, calma, vamos lá, vamos fazer processo, vamos pensar. Então você precisa dialogar com aquela pessoa. E ela procurou ali uma ajuda naquele momento. Então, a gente precisa estar muito atento, sabe, a essas questões, porque isso não está longe das nossas, vamos dizer assim, não está longe das nossas casas, da nossa família. Isso é algo que é muito real dentro da clínica.